pra quem também foi bamba ao fazer da vida a luta e da luta seu refrão. Embora seus passos não sumam de nossa memória, a lembrança não fica nos livros de história forjados com sangue popular. Porém seu legado por certo há de ter seu lugar quando um novo enredo se organizar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria começar fazendo uma observação sobre o vídeo ao qual o Gebrim se referiu. Eu quero dizer para você, Gebrim, e para todo mundo, que eu nunca vi esse vídeo e morro de medo de vê-lo. Então, eu sei que ele correu o Brasil inteiro. Isso foi um curso que eu dei na Universidade Federal de Pernambuco. Um curso fechado para graduação lá. E os caras me pediram para gravar. Claro que pode. Para ficar lá na universidade. Passam os 3 meses, a minha filha está numa feira de venda de gado lá em Uberaba. Minha filha não é pecuarista, né? Ela estava lá no exercício da função dela de procuradora do Estado. E vê o vídeo, compra e me manda com uma dedicatória evidentemente safada. E a partir daí eu fiquei sabendo que esse negócio corre no Brasil. Jamais vi, porque não deve ter sido editado, então deve ter um bocado de besteira. Mas a essas alturas não dá para... Então essa era a primeira observação. A segunda é também uma alegria estar aqui. Não é a primeira vez que eu venho a uma conversa como essa aqui na Expressão Popular, quando a gente lançou o que é o Foro Cultura, Arte e Literatura. É uma coleção que a gente lançou há um ano atrás. Eu digo a gente porque eu me sinto da casa, né? Então voltar aqui para isso é ótimo, com companheiros, a mesa, muito bom conversar com o Gebrim, conversar com outros companheiros meus comigo aí, lá atrás, e com aqueles que não são companheiros, né? Porque, na verdade, é de se supor que todo mundo que está aqui tem interesse em mudar esse país. Quem ainda não é, vai se tornar, né? Olha, eu achei a intervenção do Ricardo muito boa. E eu vou pegar por um outro lado. Quem foi esse Lenin que escreveu essa obra, que eu estou inteiramente de acordo, né? Mudou o século XX, mas não mudou só o século XX, mudou o marxismo, mudou a tradição de Marx. Quem era esse cara? Ele escreve esse livro com 31 para 32 anos, o que dá uma vergonha na gente dos diabos, né? Tudo bem. Ele nasce, como vocês sabem, em 1870, numa família que já tinha intervenção política. O irmão mais velho dele, seguramente vocês sabem disso, foi executado porque participou de uma intentona contra o czar, o Romanov da época. Ele vai estudar Direito. O seu curso é um curso onde ele não se destaca muito porque ele estava interessado em outra coisa. Já aos 21, 22 anos, ele estava na luta anti-czarista, não é? Mas já claramente está marcado por aquilo que depois veio a ser chamado de marxismo. Na primeira metade da década de 90, ou seja, quando ele estava com 21, 22, 23 anos, ele já estabelece uma clara polêmica, primeiro com os populistas. O movimento populista na Rússia foi extremamente importante, não foi um movimento qualquer, foi um movimento que moveu a sociedade russa. Ele estabelece uma polêmica teórica com os populistas, e se mete na organização clandestina de um grupo de trabalhadores. É preso, passa algum tempo na cadeia, e é condenado a 3 anos de desterro numa aldeia da Sibéria chamada Shushenskoye, que ele descreve numa carta para a mãe, que é uma coisa deliciosa.
No inverno tem 20 centímetros de neve. E no verão tem 20 centímetros de merda. Espalhada, porque não havia a menor condição de rigidez. Mas vejam, o desterro czarista era menos violentador dos indivíduos do que a nossa ditadura aqui. O Lenin recebia livros, recebia revistas e, eventualmente, algum docinho feito pela mamãe. Pois bem, meus queridos, eu esqueci de vocês aqui. Pois bem, tem uma retaguarda, como a do Edmilson, eu estou garantido. Em Xuxenskói, esse homem escreve e conclui, antes de fazer 30 anos, uma obra sem a qual a gente não pode entender a importância e o acerto de o que fazer. Eu me refiro ao monumental estudo O Desenvolvimento Capitalino na Rússia. Essa obra, que é bastante conhecida, revela que quando Lenin mais tarde vai dizer que sem teoria revolucionária não há ação revolucionária, política revolucionária, ele não estava falando para os outros. Ele teve a experiência daquilo que ele mesmo vai chamar de o que é o marxismo. É a análise concreta de situação concreta. Quando ele vem para o Ocidente, ele cumpre a sua pena em Xuxenskói, no desterro. Ele vem para o Ocidente. Ele tem 30 anos. E além dos pequenos estudos da primeira metade da década de 90, que ninguém conhecia no Ocidente, atenção, ninguém conhecia no Ocidente, ele era autor de O Desenvolvimento Capitalino na Rússia, que também ninguém conhecia no Ocidente. Ou seja, da minha idade eu posso falar isso. O jovem Lenin, com 30 anos de idade, alguns de vocês aqui, 30 anos é um cara velho, né? Chega ao Ocidente conhecido apenas pelos emigrantes russos. Ninguém mais o conhecia. Ele era um ilustre desconhecido. Ele passa cerca de 2 anos perambulando pela Itália, pela França, e ninguém o conhece. É só o exilado russo que tem notícia dele. Entre outubro de 1901 e fevereiro de 1902, ele escreve o que fazer. As condições gerais, o Gebrin já mencionou, eu não vou repetir porque eu estou inteiramente de acordo. Não é? Era uma polêmica com o resto de populismo, mas sobretudo uma polêmica interna ao universo russo, onde ele se batia de frente com os chamados economicistas, que eram, atenção, marxistas. Não vamos esquecer disso. Se a gente pudesse trazer isso para hoje, seriam marxistas que nos estariam dizendo o seguinte: que ótimo que a globalização está aí, que ótimo que é uma inteira desnacionalização da economia brasileira, porque isso vai nos levar a um confronto maior com o capitalismo. E aí, num confronto final entre classe operária e burguesia, já está resolvido de antemão. Daí a desqualificação da ação política, a desqualificação das lutas particulares e, sobretudo, a desqualificação de qualquer centro unificador. A batalha, no caso da Rússia, era contra os economicistas. Eu não diria que sobrava alguma coisa contra Bernstein nesse momento, que Bernstein ainda não tinha feito o estrago que fez, embora já houvesse escrito. E eu quero lembrar que nesse momento Lenin está perfeitamente dentro da tradição kautskiana. A tese fundante do livro não é original de Lenin. É uma formulação de Kautsky, que afirma que, fazendo uma observação no movimento comunista austríaco,
né, os comunistas austríacos, ou melhor, os social-democratas austríacos naquele momento, estavam num congresso, preparando um congresso, e Kautsky faz uma intervenção dizendo: olha, vocês têm que reservar um lugar para a teoria, porque a consciência de classe, no caso da classe operária, não brota da sua vivência imediata. A possibilidade de vislumbrar objetivos a largo prazo transcende a vida da fábrica. É preciso a teoria. E a teoria, diz expressamente Kautsky, é levada de fora do movimento operário. Lenin toma essa ideia de Kautsky, a aprofunda, a redimensiona, mas nesse momento ele não está se batendo contra a Segunda Internacional. Eu diria que nesse momento ele é um representante típico, embora mais avançado do ponto de vista da intervenção política, que os homens da Segunda Internacional. Aliás, ele cita bastante elogiosamente no desenvolvimento capitalista na Rússia a obra recém-divulgada e que ele não pôde incorporar, que é a obra de Kautsky, a questão agrária. Lenin publica esse livro e, num primeiro momento, ele não sai do seu quase anonimato diante dos comunistas europeus. É só quando o livro dá aquela enorme encrenca dentro do Partido Russo que alguém vai se lembrar desse até então obscuro emigrado, né? Era mais um dentre aqueles vários russos meio amalucados que chegavam ao Ocidente. É só quando a polêmica explode dentro do Partido Russo, e ela explode por uma razão simples. O Partido Social Democrata Operário Russo existia formalmente desde 1897. Aí ele teve um congresso fundacional. Mas esse congresso não levou a nenhuma articulação das centenas de grupos, como se dizia à época, de social-democratas, no próprio espaço russo. O Congresso de 1902 foi, de fato, o Congresso fundacional. E, portanto, havia uma certa expectativa da social-democracia europeia em ver o que esses malucos vão fazer. E tomaram um susto quando viram aquele, notem bem, aquela obscura figura. Porque as referências do Ocidente eram Plekhanov, era Martinov, era Vera Zasulich. Ninguém sabia quem era esse tal de Ulyanov. O livro arma encrenca dentro do campo dos social-democratas russos e então Ulyanov se torna conhecido. É só a partir daí que Lenin vai se tornar um nome conhecido, insisto, na social-democracia europeia, porque o nome dele, em 1917, causava surpresa em todas as Américas e inclusive na Europa nórdica. Ou seja, a figura era conhecida apenas dos russos e dos grandes dirigentes da social-democracia europeia. Eu vou voltar ao livro depois, porque acho que o Gebrim deu uma ideia muito precisa dele. Eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que a gente frequentemente não leva em conta. E aí eu vou me referir ao Brasil. Nos anos 70, dois importantes acadêmicos da USP assinaram um artigo juntos, que saiu numa revista do CEPRAP, creio que por volta de 72, 73, onde eles estudavam as variações, os humores ideológicos do Lenin. Um artigo de umas boas, um ensaio de quase 40 páginas, onde eles sustentavam que o Lenin foi incapaz de ter uma teoria coerente do Estado e da relação entre Estado e partido. Esse artigo saiu, a maioria de vocês não era nascida, né? Para quem se lembra, há de se recordar que esse artigo causou um frisson nas camadas intelectuais. Primeiro, porque discutia Lenin. Segundo, porque fazia uma respeitosa crítica a Lenin.
Até que no número seguinte, e agora eu vou citar nome, porque respondeu a esse artigo que é delirante, um artigo do falecido Vinícius Caldeira Brant. Não sei se alguns de vocês se lembram dele. Foi presidente da UNE antes de 64, era vinculado à esquerda católica, volta nos anos 70 ao Brasil com muita discreção, mas o Vinícius não resistiu à leitura daquele artigo e escreveu um outro intitulado A Arte da Tesoura, mostrando que quando a gente tem uma tesoura e recorta citações, a gente faz com o pensamento do autor o que quiser, sobretudo de um autor como Lênin, que, para retomar a feliz expressão do professor Florestan Fernandes, mestre de todos nós, é, antes de tudo, um pensador político. O pensamento de Lênin, se nós usarmos a arte da tesoura, nós fazemos com o pensamento de Lênin o que quisermos. Para cada citação do Lênin que diz que isso aqui é um copo d'água, a gente arruma uma citação que diz que é outra coisa. Por isso eu faço referência àquela bela polêmica dos anos 70, onde o Vinícius Caldeira Brant interveio com bom humor e muita precisão, dizendo, olha, fazer uma montagem de texto de Lênin é a maneira mais simples de descaracterizar todo o seu pensamento. O pensamento de Lênin, tomado nas suas particularidades, só pode ser compreendido com a sua remissão imediata ou à conjuntura russa ou à conjuntura do movimento comunista internacional. Se você perde essa referência, Lênin se torna aquilo que você quiser. E por que eu estou introduzindo essa notação? É porque se engana quem vai tratar o pensamento de Lênin sobre o partido, e sobre o Partido Soviético em especial, não é? Aquele partido que vai se tornar o Partido Soviético, é o Partido Russo ainda, se a gente só lê o que fazer. No que fazer estão os fundamentos, não é? Como já foi mencionado aqui pelo Ricardo. Mas Lênin desdobra esses fundamentos de maneira muito diferente entre 1902 e 1917. Logo depois da Revolução Russa de 1905-1907, a ênfase de Lênin na organização partidária muda. Não é? Se a gente fizer uma leitura literal só do que fazer, não há dúvida nenhuma que Lênin pensava num partido de quadros. Eu creio que isso é consensual, indiscutível. Uma organização centralizada, mas mais do que isso, militarizada na sua estrutura interna. 1905-1907 mostra para Lênin que, nos poucos anos que ele passou fora da Rússia, um movimento social amadureceu substantivamente. E ele começa a travar discussões no interior do partido, onde, sem perder a remissão do livro de 1902, ele insiste no alargamento das bases do partido. E ele diz isso em vários documentos expressamente. Não é interpretação, não. É o que ele escreve. O Partido Social Democrata não pode se manter nos limites atuais. Ele tem que crescer. Há que fazer propaganda. Há que recrutar. É evidente que isso não é um abandono do núcleo teórico-temático de 1902. Mas é uma modificação sensível. Entre 1914 e 1917, isso se torna ainda mais claro para Lênin. Se há algum momento em que há um divisor de águas na produção teórica de Lênin, é a explosão da Primeira Guerra Mundial. Eu estou convencido que não há um Lênin, dois Lênin, três Lênin. Há uma unidade fundamental no pensamento do Lênin. Mas unidade não é identidade. A unidade do pensamento de Lênin é garantida pelas suas metamorfoses
na medida em que o curso da Revolução também ele se metamorfoseia. Mas 1914 é o momento em que Lenin reconhece claramente a falência da Segunda Internacional. Ele já vinha polemizando, não é? Ele vinha numa guerra de guerrilhas desde 1907. Mas em 1914 ele tem clareza, olha, essa instituição já não tem mais nada a ver com a Revolução. É outra coisa. Mas também a eclosão da Primeira Guerra para os padrões da época, em escala mundial, cuja causa central eram conflitos interimperialistas, faz Lenin refletir para muito além das fronteiras da Rússia. Eu tenho para comigo, e sei que isso é polêmico, que embora Lenin, desconhecido em 1902, tornando-se pouco a pouco conhecido nos meios da social-democracia europeia, até 1914 ele era um revolucionário russo, sem nenhum prejuízo da sua perspectiva original, que foi sempre internacionalista. Mas eu estou convencido que até 1914 Lenin era um revolucionário russo. A eclosão da guerra, o desenvolvimento da guerra, põe para Lenin uma questão que não está aflorada explicitamente em nenhum texto anterior dele. Põe para Lenin o problema da estratégia da revolução socialista mundial. A partir daí, ele se dedica intensivamente a pensar a revolução em escala mundial. E eu estou convencido, a gente poderia argumentar isso em outro espaço, com documentação, que em 1917, antes da eclosão da Revolução de Outubro, em 17, Lenin já tem aquilo que eu considero ser o seu esquema estratégico da Revolução Mundial. Ele não tem nenhum problema em dizer que a Revolução vai começar sendo golpeado o elo mais fraco da cadeia. Aqui levou o nosso amigo Gramsci, não é, ainda jovem, a dizer a revolução contra o capital. Porque se as projeções de Marx e de Engels mudaram ao longo da vida, nós sabemos que até aproximadamente 1855, 1860, para Marx e Engels, o topos da eclosão revolucionária seria a Inglaterra, não é? Ou a Inglaterra, caramba, você mandava, ou a Inglaterra, ou qualquer país capitalista desenvolvido, eles giram o seu olho para a Alemanha a partir da unificação bismarckiana, mas não há aí nenhuma diferença de modulação. Eles estão tratando da revolução iniciando-se num país capitalista desenvolvido. Lenin vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer, não, não é nos elos mais fortes da cadeia imperialista que vai se romper. A ruptura vai se dar no elo mais fraco. Mas atenção, Lenin nunca teve qualquer dúvida de que a sorte da Revolução Russa estava hipotecada à sorte da Revolução do Ocidente. O seu esquema estratégico era o seguinte: rompe-se a cadeia no elo mais fraco, que é a Rússia, não é? Ele, a partir de 1915-16, ele já começa a ver isto como uma possibilidade concreta, não como uma alternativa, uma possibilidade concreta. Rompe-se o elo da cadeia imperialista na Rússia, a revolução explode no Ocidente. O Ocidente para ele era a Alemanha, e tinha toda a razão. E a Revolução Russa vai ser uma espécie de traço de união, de hífen, entre a Revolução Socialista no Ocidente e a Revolução Democrática no Oriente. É só isso que explica o investimento profundo que ele fez, ele e seus camaradas, atenção, na Revolução Alemã. A Internacional foi feita para conduzir a Revolução Alemã. E não é casual o apoio efetivo que ele dá a Kemal Atatürk, na Turquia, em 1920, para pensar a Revolução Democrática no Oriente. Os últimos escritos de Lenin, nós sabemos, são patéticos, não é?
os últimos escritos, não é? O seu desconsolo não é em função do acidente cardiovascular que o impede de trabalhar, não é? O famoso testamento dele com relação ao partido já soviético é desalentador, né? Ninguém sobra ali, né? O mais querido do partido é para ele um escolástico, o cara. Trotsky é um cara muito legal, mas é um arrogante, né? E o Stalin é aquela barbaridade, não sobra ninguém. Mas isso é porque o Lenin estava doente, cansado, descoroçoado? Não. É porque o quadro mundial dava uma reversão, mostrava, primeiro, o aborto da Revolução no Ocidente. Depois de 1923, com a ação de março, na Alemanha só vem reação. Por outro lado, né, o desempenho da modernização de Kemal Atatürk mostrava-se pífio. E na China, o Kuomintang não lhe despertava nenhuma grande emoção. Lenin morre numa enorme solidão. E se a gente percorre o ciclo criativo dele, né, do início dos anos 20, a primeira metade do século, da década de 90, nós vamos ver que há aí alguns momentos seminais. Momento seminal, desenvolvimento capitalino na Rússia. Ele pode falar da Rússia porque a conhece, porque a estudou exaustivamente. O outro momento, 1902, o que fazer? O outro momento seminal envolve duas obras: o imperialismo, o último estágio, e a obra que é consequência do imperialismo, que só se entende a partir do imperialismo, né? O Estado e a Revolução, onde Lenin aparece quase como um anarquista, não é? Tem gente que adora pegar aquilo ali e dizer: olha, esse aqui é um Lenin esquerdista. Quem fizer isso estará utilizando a arte da tesoura. Você me dá 5 minutos mais? Agora, o livro decisivo, o livro que mudou, atenção, o marxismo e o mundo, foi O que fazer. Que, como vocês sabem, não é, já traz uma referência histórica no título, não é? O que fazer é um romance do Chernyshevsky, que para Lenin era, digamos, o ponto de partida do pensamento revolucionário russo. O que é essencial nesse livro? Por que esse livro marcou o marxismo? Porque se a gente acompanha o partido político mais importante, que se pretendia informado e formado pela tradição marxista, sem dúvida nenhuma, o partido que surge lá em Gotha, em 1875, que ocasionou aquela crítica amarga de Marx, não é? Uma correspondência que deu depois num texto famosíssimo, a crítica ao programa de Gotha. Mas o partido eixo da Segunda Internacional, o grande partido, e era um partido de massas, era o Partido Social Democrata Alemão. Mas o Partido Social Democrata Alemão foi sempre incapaz de promover qualquer ação substantivamente revolucionária. Ele teve um papel fundamental. Ele vinculou as ideias de Marx ao movimento operário. Isso foi o trabalho de divulgação da social-democracia alemã, que acabou se colando à Internacional Socialista, que chamamos hoje de Segunda Internacional, que era uma espécie de correia de transmissão do Partido Social Democrata Alemão. Entretanto, nenhum dos partidos vinculados à Segunda Internacional, e especialmente o Partido Social Democrata Alemão, foi mais do que uma federação de tendências. Vocês vão entender o cuidado de Lenin, não é? Em tratar tendência, porque ele teve a experiência do que resultou as inúmeras tendências no Partido Social Democrata Alemão. O Partido Social Democrata Alemão
jamais teve, embora tivesse uma direção credibilizada, jamais teve uma direção centralizada, exceto do ponto de vista administrativo. Lênin, a social-democracia alemã não sabia de Lênin, mas Lênin sabia da social-democracia alemã. A pulverização dos grupos social-democratas na Rússia não se devia até então à ausência de uma estrutura administrativa. Ainda que, se nós estendermos o conceito de administrativo, ampliar essa ideia, há toda uma série de observações administrativas no que fazer, não é? Quando o Lênin está discutindo lá o trabalho artesanal, ele diz, olha, tem que mudar isso aqui. Aparentemente essa é uma discussão administrativa, o que levou Rosa Luxemburgo a criticá-lo, dizendo que ele estava querendo uma técnica de conspiração. É evidente que isso é parte da obra, mas o essencial da obra é outra coisa. Pensando no seu partido, isso foi um texto apresentado para ganhar no Congresso. Ele estava pensando nas concretas condições da luta socialista na Rússia. Sem tradição parlamentar, sem liberdade sindical, sem ter reconhecido aquilo que no Ocidente a Revolução Francesa, expressão da Revolução Burguesa, proporcionou a chamada emancipação política. Isso não existia na Rússia. Eu quero lembrar para vocês que a abolição da servidão na Rússia, do ponto de vista formal, é de 1861. Apenas 9 anos antes de Lênin nascer. Lênin se referia à Rússia como o atraso mongol, no que, aliás, seguia as indicações de Marx, né? Que achava que aquilo era um bando de bárbaros. Lênin está pensando num instrumento para operar naquelas circunstâncias. Ricardo lembrou aqui corretamente que não há modelo, não há ferramenta, e o partido é um meio para Lênin, não é um fim. Não é um fim. Ele é um meio para a revolução. Ele não é outra coisa. E o que fazer diz isso claramente, né? O partido que o Lênin está pensando é diferente do Partido Social Democrata Alemão, porque se trata de um partido para o qual o eixo da revolução, da ruptura com a ordem autocrática do czarismo, é algo central. Esse é o eixo, sem prejuízo das pequenas ações cotidianas. É genial quem leu O que Fazer, o cuidado que Lênin tem de tratar daquilo que parece pequeno, minúsculo. Quando você falou que eu sou um propagandista, eu diria, não, aí eu já não sou propagandista, eu sou agitador, porque ali Lênin faz aquela brilhante distinção entre agitação política, não é? E propaganda política. Ou seja, ali há preocupação com o dia a dia, a atividade revolucionária não descolada das condições da vida do povo russo. Mas Lênin sabe que isso não é o essencial. Lênin sabe que isso é adjetivo na sua argumentação. O que é essencial? Eu aqui vou repetir um pouco o que o Gebrim falou, não sei se nos entendemos perfeitamente nisso, hein, Gebrim? O que é essencial é, primeiro, uma linha política clara, traçada. Essa segunda parte não está expressa, está implícita. Traçada com um conhecimento rigoroso da realidade. Lênin, aliás, como Marx e Engels, para desagrado de muita gente, foi o anti-utópico por excelência. O anti-utópico. É preciso dizer isso no momento em que a esquerda parece que faz o caminho oposto ao de Marx, né? Marx e Engels partiram da existência do socialismo utópico e chegaram ao socialismo científico. Hoje as esquerdas estão fazendo uma marcha ré. Eu já não suporto mais ver aquela série de lamentação de que falta utopia às esquerdas. Felizmente já joguei utopia. Não estamos aqui para realizar utopia, desejos não. Nós estamos para direcionar tendências reais operantes na realidade.
tendências objetivas. Lenin era o anti-utópico por excelência. Lukács, que estuda Lenin, o jovem Lukács, chega a considerar Lenin o mestre da realpolitik, da política realista. Não tem nenhuma dúvida da correção disso. Lenin estava colado às tendências mais significativas do seu tempo. Então, notem, o essencial para ele é uma clara linha política, formulada sem qualquer tipo de concessão, resultado de longos debates. Se houve um período em que o Partido Social-Democrata e depois o Partido Bolchevique viveu na Rússia a sua mais plena democracia, foi no tempo de Lenin. Ninguém foi calado por Lenin. Kamenev chegou a anunciar a insurreição de novembro. Foram inúmeros aqueles que pediram a cabeça de Kamenev. Lenin insistiu e disse: o companheiro errou, mas é camarada nosso. Tem história, tem luta. Para Lenin, no âmbito dos camaradas de luta, nunca houve uma medida administrativa. Porque Lenin dispunha da capacidade moral que inspirava o respeito do conjunto do partido. Todas as vezes em que ele ficou em minoria no Comitê Central, ele ameaçou abertamente: vou às massas. O Comitê Central recuou. Não por medida administrativa. Há uma diferença entre o dirigente e o líder. Dirigente pode não ser eleito, pode ser deseleito. Líder não. Nos 15 anos que sucederam à publicação do Que Fazer, Lenin tornou-se o líder inconteste da Revolução Russa. A Revolução Russa não é produto da ação pessoal de Lenin, não é? É o produto da movimentação de milhões e milhões de camponeses e operários. Lenin é apenas a expressão intelectual e política desse movimento muito mais profundo. Eu quero concluir dizendo por que esse livro mudou o marxismo. Há uma passagem de Gramsci, que, como vocês sabem, não é santo da minha preferência, onde ele compara um pouco o trabalho de Lenin ao trabalho de Paulo. O marxismo não é uma religião, né? O cristianismo não era uma religião, era um monte de ideias, todas elas dispersas. No século III, Paulo dá organicidade e cria de fato uma instituição, que era uma ideia, a igreja. E a partir daí que o cristianismo funciona como regulador social. O marxismo não tem nada a ver com o cristianismo, não é? É uma teoria social. Mas até 1902, qual era a eficácia real política do marxismo? Mínima. O socialismo de que estava encharcada a social-democracia alemã era muito mais La Salle do que Marx. Era um socialismo estatal. A visão, não é, de que sem o Estado, este Estado que está aí, não outro, não se desenvolve o socialismo. Lenin rompe com isso. Lenin dá ao marxismo uma estrutura que não é administrativa. Embora ele insista nisso. Lenin oferece ao marxismo uma organização política que, ademais de compatível e derivada do marxismo, tem eficácia política. Mudou o marxismo. E porque mudou uma teoria que pretendia transformar o mundo, foi possível transformar o mundo. Eu queria só mais um minuto, porque tem uma ponta de polêmica com o meu querido Gibran. É verdade que todas as revoluções que triunfaram tinham a marca da essencialidade do leninismo. Agora, eu quero lembrar em que elas deram. Tirante a Revolução Cubana, elas deram os resultados que
vão ser difíceis da gente ganhar a juventude para essa causa. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a essencialidade de Lenin, pensando a organização de partido, continua vigente. Lenin não é um cara do século XIX nem do século XX. Vai nos ajudar no século XXI. Nos ajuda no século XXI. Mas eu queria lembrar o seguinte: o leninismo é uma desgraça. Lenin não tem nada a ver com o leninismo. O leninismo foi inventado depois pelo Bigodudo. Não é? Vamos deixar isso muito claro. Não há uma ligação direta, como querem fazer alguns pensadores liberais, né, entre Lenin e Stalin. Tem uma ruptura aí. Mas mesmo que nós consideremos essa ruptura, eu acho que a gente tem que pensar, e diria concretamente, como aquilo que chamamos, creio os dois a mesma coisa, a essencialidade do pensamento de Lenin, pode servir para que não se criem estruturas mais administrativas que políticas e nem nós tenhamos que enfrentar aquilo que já foi um desastre do século XX. Foi a fusão de partido com Estado. Na União Soviética se explica isso pelo desastre da Guerra Civil. A classe operária foi dizimada, né? O que restava era operário avançado, estava no partido. Então o partido teve que dirigir o Estado. Eu acho muito complicado se a gente atribuir isso a Lenin, né? Eu acho que Lenin tinha uma clara ideia do que era o partido e do que era o Estado. O que, aliás, se demonstra quando Trotsky quis militarizar o trabalho logo depois da Guerra Civil. E Lenin disse: de jeito nenhum. Sindicato é uma coisa. Nós não podemos mexer nisso. Eu acho que Lenin estava percebendo que fusão de partido com o Estado dá problemas, não é? A gente pagou esse preço no século XX. Eu estou convencido que Lenin não tem nada a ver com isso. Mas o leninismo continua predicando até hoje, não é, nos grupos mais atuantes, uma certa projeção da organização do partido para a organização do Estado. Eu acho que nós temos que ter clareza de uma coisa: um sujeito entra num partido por decisão pessoal. Então a disciplina rigorosa que deve reger o partido, o sujeito a aceitou quando entrou. É um ato de vontade. Agora, ninguém escolhe o estado em que nasce. Não é? O cidadão não escolhe onde é que ele vai viver. A gente sabe o que isso aconteceu, o que isso deu, né? Depois no debate eu posso explicitar melhor. Quero dizer que é essa canoa, que não foi a de Lenin, mas que por pelo menos 70 anos foi apresentada como a dele, é uma canoa furada. E certamente o Barbichinha lá não nos autorizaria a fazer isso. Muito obrigado.